Olá! No mundo dos negócios, o futuro é sempre uma grande interrogação, né? Mas e se desse para usar dados para, se não prever, pelo menos se preparar melhor para ele? Hoje a gente vai entender como o mundo das finanças corporativas tenta transformar essa incerteza toda em estratégia. Pensa só no dilema de qualquer empresa. É preciso tomar decisões gigantescas hoje, mas com informações sobre o amanhã que são, na melhor das hipóteses, incompletas. É uma briga constante contra o que as fontes que a gente analisou chamam de destino aleatório. A grande questão é, como é que se transforma essa incerteza em uma vantagem competitiva? Bom, a resposta para isso está num kit de ferramentas bem poderoso. É uma combinação de modelos e técnicas que foram criados para fazer suposições inteligentes sobre o futuro, usando as pistas que os dados do passado nos dão. E a primeira parte desse kit, olha, é surpreendentemente clássica. Nesse kit de ferramentas, na verdade, junta o melhor de dois mundos. De um lado, a gente tem os modelos estatísticos clássicos, sabe, aquele alicerce testado e aprovado da análise financeira. E do outro lado, tem a nova guarda do Machine Learning, que usa o poder computacional absurdo para encontrar padrões que o olho humano simplesmente não conseguiria ver. E por trás desses nomes, as missões são bem claras. A análise de regressão, por exemplo, é como uma ferramenta para separar o que é custo fixo do que é variável. Já a análise discriminante e a regressão logística são tipo detetives de risco, calculando a chance de uma empresa ou um cliente dar calote. E o famoso KPM? Esse ajuda a responder aquela pergunta de milhões. Qual é o preço justo de um ativo? Só que os modelos clássicos têm seus limites, né? Especialmente com o volume de dados que a gente tem hoje em dia. É exatamente aí que entra a nova guarda. Ela troca as planilhas tradicionais por linguagens de programação, como Python, para construir modelos muito mais dinâmicos que aprendem e se adaptam com o tempo. E olha, pode até parecer mágica, mas o processo por trás disso tudo é bem lógico. Tudo começa com os dados brutos, que vêm direto de uma planilha. Aí ferramentas como a biblioteca Pandas do Python entram em cena para limpar e organizar essa bagunça toda. A partir daí, modelos como o Random Forest ou as redes neurais são treinados para achar padrões escondidos nesses dados. E o resultado final? Uma previsão super refinada, tipo uma projeção de gastos por categoria. Dentro desse arsenal de Machine Learning, dois modelos costumam se destacar. O Random Forest, que é super eficaz, e as redes neurais conhecidas pela sua complexidade. E essa fronteira não para de se expandir, com os modelos de séries temporais prometendo previsões ainda mais precisas no futuro. Mas ter a previsão em mãos é só o começo da história. É aqui que a coisa fica interessante de verdade, porque uma previsão não é uma bola de cristal, certo? O poder dela está em permitir que a gente desenhe múltiplos futuros possíveis e, o que é mais importante, criar um plano de ação para cada um deles. O nome dessa prática é formulação de cenários. E o objetivo aqui não é adivinhar o que vai acontecer. É usar premissas claras tipo, e se o dólar subir? Ou e se as vendas caírem 10%? Para construir visões coerentes do futuro. É a diferença fundamental entre ser um passageiro e tentar de fato assumir o volante do destino. Para fazer isso, as empresas montam uma espécie de manual de futuros. Nele tem o cenário otimista, onde tudo dá certo, o normal, que é basicamente uma continuação do hoje, e o pessimista, que já prepara a empresa para a tempestade. E claro, tem os cenários de contingência, que respondem a perguntas diretas. O que a gente faz se um evento X acontecer? Olha só que interessante o poder da análise de sensibilidade na prática. Imagine um projeto que tem um valor presente líquido, o VPL, bem promissor. É o nosso cenário base. Agora, o que acontece se o preço de venda cair só 10%? O valor do projeto desaba. E se os custos subirem 10%? O impacto é igualmente brutal. Esse tipo de teste de estresse mostra exatamente quais são as variáveis que podem salvar ou quebrar um projeto. Tá, mas e quando as variáveis são muitas e super complexas? Aí entra em cena a simulação de Monte Carlo. Pensa nela como um laboratório do futuro que roda milhares, às vezes milhões de ensaios digitais. Cada ensaio é uma combinação diferente de variáveis, mapeando não apenas um futuro, mas um universo inteiro de resultados possíveis e a probabilidade de cada um acontecer. E todas essas ferramentas, desde a regressão mais simples até a simulação de Monte Carlo, levam a gente ao que talvez seja o superpoder final. Porque o objetivo disso tudo não é ter a resposta certa, é ter algo muito, mas muito mais valioso: ter opções. É sobre criar flexibilidade estratégica.
E esse superpoder tem nome: opções reais. É uma forma de medir algo que parece intangível, o valor financeiro de poder mudar de ideia no meio do caminho. É literalmente colocar um preço no poder de expandir um projeto, adiar uma decisão ou até mesmo abandonar tudo se o futuro se mostrar diferente do que a gente esperava. Essa frase aqui resume tudo. É ter o direito, mas não a obrigação de agir. Pensa no poder que isso tem. A simples capacidade de abandonar um projeto que não está dando certo tem um valor real, porque protege a empresa de perdas que poderiam ser catastróficas. No fim das contas, essa flexibilidade talvez seja o ativo mais valioso que toda essa análise consegue criar. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. À medida que os nossos modelos ficam mais inteligentes e os nossos cenários mais detalhados, o risco real dos negócios diminui de verdade? Ou será que a gente está apenas ficando mestre em medir e gerenciar uma incerteza que, lá no fundo, vai sempre existir?